Santo Antônio de Pádua, nasceu em Lisboa, em 15 de agosto de 1195. Com 15 anos, Santo Antônio de Pádua ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora, onde iniciou sua formação religiosa. Ele tinha o dom da palavra. Fazia pregações para milhares de pessoas, e era realmente muito inteligente. Ainda em vida, Santo Antônio de Pádua realizou muitos milagres. Ele é conhecido como o protetor dos casamentos, dos pobres e das coisas perdidas. Ele faleceu em 13 de junho de 1231, em Pádua, no convento das Clarissas. Uma grande multidão levou seu corpo para ser sepultado na igreja de Nossa Senhora. Santo Antônio de Pádua foi canonizado apenas um ano após sua morte. O Santo Expedito conheceu a fé dos cristãos pelas viagens que fazia enquanto era um militar romano. A crença o surpreendeu, mas demorou um pouco até que ele resolvesse seguir a religião. Em um certo dia, ele teve um sonho estranho em que um corvo maligno grasnava para ele. Então, Expedito pisoteou o corvo e disse: "A partir de hoje resolvi que me tornarei cristão." Esse é o motivo pelo qual esse santo é associado às causas urgentes e impossíveis. Mesmo seguindo a nova religião, Expedito permaneceu no exército por algum tempo, e assim conseguiu converter diversos soldados ao cristianismo. Durante a perseguição dos cristãos, Expedito foi decapitado. O dia de Santo Expedito é 19 de abril. O Santo José era um carpinteiro que levava uma vida simples na Galileia. Embora ele já fosse noivo, ao descobrir sobre a gestação de Maria, ele pensou em abandoná-la acreditando que o filho não fosse dele. Mas um anjo apareceu para ele e disse que o filho que Maria estava esperando era o Filho de Deus, e havia sido concebido por intervenção do Espírito Santo. Assim José casou-se com Maria. Em 1479, São José foi inserido no calendário litúrgico romano. Sua festa é celebrada no dia 19 de março. No ano de 1870, São José foi declarado oficialmente como o patrono universal da Igreja. O Santo Sebastião nasceu na cidade de Narbona, na França, em 256 d.C. Ele foi um soldado romano, benfeitor dos cristãos. O imperador Maximiano ordenou que os seus soldados dessem uma morte cruel a São Sebastião. Os arqueiros tiraram as roupas e o amarraram num porte no estádio de Palatino e lançaram suas flechas sobre ele. Mas Sebastião conseguiu sobreviver, se recuperou dos ferimentos e continuou a fazer seu evangélico, que deixou o imperador revoltado. Dessa vez o imperador Maximiano exigiu que seus soldados acabassem com Sebastião, e depois fosse jogado seu corpo numa fossa para nenhum cristão o encontrasse. Porém, após a morte de Sebastião, ele apareceu a Lúcia, uma cristã, e disse que ela encontraria o corpo dele pendurado num poço. Os santos São Cosme e Damião nasceram por volta de 260 d.C., na cidade de Egeia, na Arábia. Eram filhos gêmeos de uma família nobre. Sua mãe, Teodata, ensinou a ele estudos sobre Jesus Cristo, de tal modo que a devoção tornou-se o centro de suas vidas. Ainda jovens, os irmãos foram estudar na Síria, aonde era o grande centro de formação na época. Lá se especializaram nas ciências e na medicina, áreas nas quais passaram a atuar de forma exitosa. Eles decidiram espalhar os ensinamentos de Jesus por meio de suas competências médicas. Todavia, o imperador romano Diocleciano havia lançado uma grande perseguição aos cristãos da época. Por esse motivo, São Cosme e Damião foram presos acusados de feitiçaria e de pregar uma religião proibida. Dessa forma, os irmãos foram condenados à morte por apedrejamento e flechadas. No entanto, eles não morreram. O imperador Diocleciano ordenou então que fossem queimados em praça pública. Novamente foi em vão. Então os soldados, por sua vez, decidiram afogá-los, mas eles foram salvos por anjos. Por fim, o imperador optou por decapitá-los. Anos mais tarde, os restos mortais de São Cosme e Damião foi transferido para uma igreja construída, em sua homenagem pelo Papa Félix IV, em Roma, na Basílica do Fórum. No dia 26 de setembro e dedicado aos santos médicos São Cosme e Damião. São Pedro seria o guardião das chaves do paraíso e, na crença popular, ele é quem faz chover, quando está lavando o céu. Seu dia encerra as comemorações da festa junina. São Pedro nasceu na Galileia, filho de Jonas e irmão do apóstolo André,
Seu nome de nascimento era Simão ou Simeão. São Pedro viveu em Roma. Ele foi morto por ordem do imperador Nero, no ano 67 da era cristã. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo seu desejo, pois não considerava digno de morrer como seu mestre, Jesus. O dia de São Pedro é 29 de junho. João Batista nasceu em Enquerem, na Judéia, ano 2 a.C. João era filho de Isabel e do sacerdote Zacarias. O nascimento de João foi anunciado pelo anjo Gabriel, enviado por Deus. A morte cruel de João foi no aniversário de Herodes, a filha de Herodiades. Dançou diante de todos e agradou a Herodes. Pressionada pela mãe, ela disse: "Traga-me aqui num prato a cabeça de João Batista." Assim, foi feito. A cabeça de João Batista foi entregue, num prato à moça. Logo levou para sua mãe. O dia de São João Batista é 24 de junho. São Jorge nasceu em 275, na antiga região chamada Capadócia. Hoje esta região é parte da Turquia. Seu pai era militar e faleceu numa batalha. Após a morte do seu pai, Jorge e sua mãe mudaram-se para a Terra Santa. Ao atingir a adolescência, Jorge seguiu a carreira de militar como muitos jovens da época, pois tinha um temperamento naturalmente combativo, tanto que em pouquíssimo tempo tornou-se capitão do exército romano. Jorge tinha grande habilidades com armas e muita dedicação. Por causa dessas qualidades, o imperador Diocleciano deu a ele o título nobre de Conde da Capadócia.